Na verdade, na Olimpíada, só nós aqui, meu pai e minha mãe, que acreditava, assim, minha esposa, que acreditava que a gente podia ganhar uma medalha. Porque marcha atlética, ninguém na Olimpíada. Tanto que a imprensa foi chegando no meio da prova, quando viu que a gente estava perto de Exatamente. chegar à medalha. Então, naquele momento, foi, poxa, eu cheguei muito perto. Será que eu vou ter outra oportunidade de chegar perto e tal? Depois você vai administrando bem, porque você se sente satisfeito. Poxa, você vai para a Olimpíada. E você é o quarto, né? Porque tem como você ser medalhista mundial, que é 2 em 2 anos, mas a Olimpíada é 4 em 4 anos. Tá na Olimpíada já é fantástico. Você tá entre os quatro, começa a reconhecer. E aí você Claro. começa a perceber assim, poxa, eu fiquei 5 segundos do bronze, mas o bronze não é meu, o bronze é de um adversário. Então aí você começa a ter orgulho do seu resultado. E aí você vai melhorando. Eu nunca senti assim A uma frustração, frustração, não. Frustração, não. Porque, porque justamente também, porque a marcha atlética, como ela não é um esporte tão popular no Brasil, a gente não tinha um espaço da sociedade, né? Tanto que marchar na rua era um desafio, a gente pode falar mais disso depois. A imprensa também não dava voz. Depois do Rio, com esse quarto lugar, mudou isso, a chavinha virou. Então a gente viu um reconhecimento. Então essa foi minha medalha. Por isso que essa frustração, acho que eu nunca senti ela. Porque o caramba, mudou. Mudou o jeito, fura uma bolha, sabe? Mudou o jeito que as pessoas olham a marcha atlética. Então, e tem, assim, como esportista, você entende também que tem o mérito do adversário, claro, né? Você fica feliz ele treinou da mesma forma, né? então, você vai entendendo, vai assimilando tudo isso. Então, eu nunca tive esse sentimento, um sentimento ruim. Foi, mas agora, só que, claro, na outra Olimpíada você quer o quê? Você não quer nem ser quarto de novo. Quarto Não, eu já fui, eu de quero ser jeito medalha. nenhum. Aí em Tóquio eu não fui tão bem. Né? Fui 13º, que pra mim também foi bom. Mas eu queria ser no mínimo terceiro. Então esse sentimento de você voltar pra casa e recomeçar tudo de novo, foi me ensinando muitas coisas, né? Então é uma medalha, né? Tem algumas medalhas que a gente consegue mostrar. Não, Tem com umas que estão na certeza. prateleira, mas tem outras que estão Que tão- guardadas de muitas coisas que a gente conseguiu conquistar, né? Com certeza, é muito legal você falar isso, porque até como um incentivo para os atletas que estão no meio do caminho, que estão começando, que Sim. pensam em começar, porque o que a gente imagina é isso, porque é lindo quando a gente chega, né? O bronze, a prata, o ouro, é lindo, mas para chegar ali é um caminho árduo demais, não é? Olha, meu primeiro Jogos Pan-Americanos eu não ganhei medalha, fui lá, não fui tão bem. Meu primeiro campeonato mundial fui 21º. Então tem um processo também, né? Cada um tem seu tempo, sua velocidade. Então é legal quando você, poxa, a gente vê nas redes sociais lá, às vezes o cara, foi bronze e tá feliz. Tô, porque eu já fui 20º, um dia eu fui 10º e agora eu tô no bronze. Você foi crescendo, né? E esse é o esporte, Mas, né? gente, Tem o imagina, primeiro e tem o bronze de último. sensacional, é muito difícil. Você Mas é que imagina tem aquelas o mundo coisas inteiro das disputando, pessoas só você valorizar. Você não ganhou uma medalha de bronze, você perdeu o primeiro e o segundo lugar. é horrível Então, esse é horrível pensamento. esses É, pensamentos ótimo. que as horrível. pessoas fazem de algumas coisas, de algumas conquistas. E um atleta, para ele estar nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial, nos Jogos Pan-Americanos, os Jogos Pan-Americanos, inclusive, a vaga para os Jogos Pan-Americanos é muito mais difícil que uma vaga para uma Olimpíada, para um Mundial, mundial. Campeonato Mundial. E as pessoas não compreendem isso. E a gente tem, dentro do atletismo, várias modalidades, são 18 modalidades dentro do atletismo. E a marcha atlética é uma delas dentro da modalidade atletismo, que não é tão divulgada e não é tão popular no Brasil, pela nossa própria particularidade de Do país do país, futebol, do país do futebol, né? O Caio gosta de dizer que o Brasil tem duas torcidas, o futebol e o que está ganhando. Dois Então, hoje, esportes. dois O esportes, o do futebol que futebol está e o ganhando. que A o gente outro já que tá foi ganhando. vôlei, a gente já foi tênis, já foi Fórmula 1, é a verdade. gente já foi futebol e Fórmula 1, futebol e tênis, futebol e vôlei, ginástica, né? Então, agora somos skate, somos surfer. Então, assim, a gente vai conquistando esses espaços. E a marcha atlética é muito diferente, uma modalidade diferente, que você não corre nem você anda. E você tem que imprimir uma velocidade obedecendo determinadas regras. E gera um movimento diferente que não é comum das pessoas verem no Brasil. Porque quando você vai para a Europa, quando você vai até para alguns países da América do Sul, é super comum. E as pessoas pagam ingresso para assistir. E a gente não vê isso. Então, quando o Brasil está se destacando, né? E dentre todos esses títulos que
que foi falado aí do Caio, o Caio hoje, atualmente, ele é o campeão mundial do circuito mundial. Então, nós temos um circuito semelhante ao da Fórmula 1, onde Sei. o atleta vai em vários países, faz a prova, soma pontos e no final do ano é declarado campeão, aquele que mais venceu, aquele que mais fez pontos. E o Caio é campeão do circuito mundial de marcha atlética de 2023. É semelhante a um campeão mundial de Fórmula 1, é semelhante ao um campeão de circuito de surf, de skate. É a Copa do Mundo a Copa na marcha atlética. Ele é o número 1 do mundo na modalidade. Mas como a gente não tem essa visibilidade, o atletismo em si é muito amador ainda, a gente nem tem essa visibilidade, e a marcha atlética dentro do atletismo menos ainda, passa um pouco meio batido, né? Mas essa história de você ser escolhido por alguma coisa, não foi você que escolheu. Porque dentre tantas coisas que podia fazer, que leva, né? O que leva um atleta a fazer marcha atlética? É umas perguntas que a gente escuta muito, né? Então, por quê? Por O que que marcha aconteceu? atlética? Deve enjoar de tanto que você responde. Então, essa história é legal, mas eu tenho que contar o contexto, né? Meu pai... Como é que você começou, exatamente? Como é que você decidiu? Como é que você chegou nesse Então, ponto? meu pai, depois minha mãe pode falar mais, né, os detalhes. Meu pai, formado em educação física, se apaixonou pelo atletismo, então é tudo sobre muito amor aqui. Então, ele se apaixonou pelo atletismo no curso de educação física, passou no concurso da Fundação Educacional, foi dar aula na escola e falou, na minha escola vai ter atletismo. Montou um grupo de atletismo, né, e alguns atletas começaram a se destacar ali, alguns alunos, né? E ele foi inscrevendo para as competições escolares. E saíram campeões sul-americanos, 2 atletas olímpicos dessa escola. Você vê que se a gente fizesse isso em todas as escolas... Nossa, seria uma maravilha. O incentivo ao esporte é tudo. É tudo. Eu acho que é tudo. E aí ele apaixonou pela minha mãe, era aluna dele, e aí ela apaixonou por ele, se casaram, e eu sou fruto dessa história. Não, deixa ele contar os pormenores, deixa ele contar os detalhes. A gente aqui está Esse interessado. negócio professor-aluno, polêmica. Você viu que não era uma coisa séria, né? Tanto que eles casaram e tal, quando minha mãe já pôde. E ele como treinador, ela fazia corrida, eles decidiram montar um clube, porque para poder os atletas participarem em provas sem ser escolares, tinha que ter inscrição de um clube. Eles fundaram um clube, que é o clube que nós temos até hoje, chama CASO, né? Centro de Atletismo de Sobradinho, nós somos de Sobradinho, né? Aqui do Distrito Federal. Vale lembrar que você é nascido aqui em Brasília. É um brasileiro. E aí... Eu também. Você também. E aí minha mãe, na minha gravidez, ficou acima do peso, né? Voltou depois do parto um pouco acima do peso para fazer as provas, né? E cada prova tinha número de vagas, né? E aí ela queria fazer uma competição, meu pai, não, vai se preparar melhor e tal. E ela, não, mas eu quero competir. Aí ele, então, tem uma prova que ninguém faz. Não, tem uma prova que a gente não tem nenhum atleta. Ninguém faz essa prova. Se você quiser, tá lá, vazio. Pro clube, né? Sim. Aí ela, qual é? Marcha atlética. E ela falou, pode colocar que eu faço. E ela queria tanto competir, gostava de competir, tudo na prova foi muito bem. Pra quem não tava, né, preparado, aquilo pra tudo. Vinha de uma tradição. Não, ela aprendeu ali em nada. semanas. E nem tinha negócio de rede social, assim, né? Pra estudar, né? Porque hoje a gente pode botar ali no YouTube, Já né? estuda como é que são, como é que faz esse negócio, como é que... Exatamente. Então ela foi ali, usou a regra direitinho, um treinador até elogiou, ajudou ela no começo. E aí começou essa... vou brincar, assim, acho que eu sou bom nessa prova. E aí ele começou a dar treino para ela. Então, eu cresci num lar onde meu pai era treinador de atletismo e a mãe Nisso eu me marchadora. tornei campeã brasileira, essas coisas todas. Me apaixonei pela modalidade. Pois é, E você daí segmenta esse pegou isso caminho. tudo. Então, para sua mim, mãe. sempre foi normal, né? Eu não entendia quando as pessoas falavam, marcha Mas atlética. marcha atlética? Sempre foi normal para mim, porque é a profissão da minha mãe. Meu pai é treinador de atletismo, então a gente vivia em competições, ver marcha atlética era como ver um cara lançar um dardo, né? Um cara correr saltando barreira. Então, era um comum para mim, né? O atletismo, né? Eu tenho um irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, então pra gente sempre foi normal o atletismo, né? Tanto que época de Jogos Pan-Americanos, Mundial, Olimpíada, a TV tava ligada 24 horas, a gente assistindo tudo. Então a gente sempre gostou, então eu era aquela criança com muita energia, então um cara que faz 20 quilômetros, 50 quilômetros, é um cara com muita energia, então
A escola não estava muito preparada para mim, né? Eu com a minha maturidade, então eu era muito inquieto. Minha mãe colocou em vários esportes, né? Eu era apaixonado pelo futebol, então terça e quinta eu fazia futsal, quarta e sábado eu fazia futebol de campo e os outros dias a gente fazia natação, os que sobraram. E domingo ficava pelos campos do Brasil. Jogando. Então ele sempre Vivia esse vivia esse Sim, esporte sim. e o atletismo. Meu pai dava aula de manhã, a gente estudava de manhã. Então, para não atrapalhar, né? Porque era difícil encontrar colégio à tarde, estudei à tarde até onde dava. Aí, nas férias, eu e meu irmão fazíamos o atletismo. Então, eles nunca obrigaram a gente a fazer o atletismo. Então, por isso que eu fiz o futebol, a natação, porque eles não queriam que a gente se sentisse pressionado para fazer aquilo que era a vida deles. Então, eu cresci nesse lá. A gente sempre soube. Minha mãe estava treinando, então eu e meu irmão chegava no lado e, a gente sabe fazer isso. E fazia a marcha no lado. E eles captaram, assim, eles sabem marchar, sabem marchar. E aí, quando eu estava jogando futebol, fui convidado a jogar no Brasiliense. Na época, o Brasiliense estava bem, né? Na Série A, aquela coisa toda. Então, joguei nas categorias de base do Brasiliense. Encontrei um preparador físico lá muito bom. E ele começou a ver que eu tinha o meu forte no futebol. Eu perdi muito tempo no futebol, porque me convenceram que eu jogava bem. E eu acreditei, perdi muito tempo. Jogava sim. Mas o Eu meu cheguei grande... a fazer muita cobertura do Brasiliense, Brasil. muita. E eu me destacava muito nos testes físicos, né? O cara que tinha muita resistência, que estava sempre preparado, né? No jogo sempre estava correndo. É um atleta diferenciado da marcha atlética, né? Tem que ter muita Tem que ter resistência. muita né? resistência. É. E aí meu pai eu contava pra ele, pai, hoje eu fiz esse treino com o preparador físico, e ele ouvindo. Aí um dia a gente almoçando e falou, filho, eu queria fazer um convite. Você sabe marchar, poucas pessoas sabem marchar no Brasil. Se você pegar esse preparo físico que você tá aí, em vez de você fazer uma prova de corrida, joga ele para a técnica da marcha que você sabe fazer e faz um teste. Eu te levo para uma prova e tal. Prometeu algumas coisas, confesso. Claro, mas isso é incentivo, né? Te Lógico. dou uma chuteira. Isso, lá aquilo, tá. E aí, se você for bem, dá uma oportunidade para você.